Que a paz do Eterno, do Senhor Yahushua, esteja com todos nós. Nós vamos trazer um estudo aqui, importante para a nossa vida nesses últimos dias, sobre a questão do dízimo e das ofertas. Há muitas pessoas que têm uma grande dúvida se deve pagar o dízimo nas igrejas evangélicas ou até mesmo nos templos católicos, e se o dízimo ele serve para o Novo Testamento ou se não é para o Novo Testamento. Afinal de contas, o que é o dízimo? Para a gente começar a entender sobre a questão do dízimo, primeiro nós precisamos fazer um breve comentário sobre a questão do templo em Jerusalém. O primeiro templo, você verifica no livro de Samuel, quando o Senhor Deus deu a planta para o rei Salomão e ele construiu o primeiro templo. A presença do Eterno Deus, ele estava dentro, a presença de Deus, ela era simbolizada pela Arca do Concerto, a Arca da Aliança, né? E aí então, havia um grupo de pessoas que era responsável pela administração desse templo. E esse grupo de pessoas era os levitas, os que fazem parte da tribo de Levi. Os levitas são os sacerdotes. E conforme o tempo foi passando em Jerusalém, os levitas, os sacerdotes, começaram a praticar algumas coisas ilícitas. E o Senhor Deus permite que o templo fosse destruído. O segundo templo foi reedificado mais ou menos quando o profeta Esdras e Neemias voltavam para Jerusalém e houve a reconstrução do segundo templo. Esse templo durou até o ano 70 depois de Cristo. Você já deve ter assistido vários filmes que contam a história de Jesus Cristo, Yahushua, mostrando ele dentro do templo, expulsando os vendedores que estavam dentro daquele templo, onde ele pronuncia a palavra: vós tem feito da casa do meu pai uma casa de covir de ladrões. Agora, afinal de contas, vamos analisar cuidadosamente o livro de Malaquias, capítulo 3, porque é o texto mais usado, na realidade o versículo mais usado nas igrejas evangélicas e alguns templos católicos, quando o líder dessas denominações quer recolher os dízimos e as ofertas. Então eles usam o texto de Malaquias que nós vamos ler. Mas o que eu fico intrigado é que eles não leem o texto. Eles leem apenas versículos isolados e as pessoas acreditam naquilo que eles estão ouvindo da boca do seu líder, do seu sacerdote. Malaquias, capítulo de número 3. E vamos observar o que a Escritura diz sobre o dízimo. Vamos lá. Você tem uma Bíblia? Nos acompanhe por gentileza. Malaquias 3. Aqui diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejeis, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 1 do livro de Malaquias, capítulo 3, mostra que há uma repreensão de Deus. E o povo aqui parece que está angustiado, aprisionado e enganado. E o Senhor está dizendo através do profeta Malaquias que vai enviar o anjo do concerto para estas pessoas. Veja o versículo de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadeiros. Fogo do ourives. Ou seja, o Deus eterno está agora explicando para o profeta Malaquias, dizendo que ele virá como um grande fogo para consertar as coisas que estão erradas dentro da tribo de Levi, que são os administradores do templo. Observe o versículo de número 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Quem são os filhos de Levi?
Os filhos de Levi, mencionado aqui no versículo de número 3, são exatamente, meu querido, os sacerdotes, as pessoas que eram responsáveis para administrar o templo em Jerusalém. E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um caso que estava deixando o coração do Eterno triste, abatido. Por quê? Porque os sacerdotes estavam totalmente desconcertados. Eles não estavam numa posição de recolher os dízimos e as ofertas da população, do povo de Judá, do povo de Israel. Então o Senhor diz que vai mandar um anjo do concerto e vai passar esses sacerdotes no fogo até que eles sejam provados. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos continuar analisando cuidadosamente aqui. Versículo de número 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Até o momento aqui, as ofertas de Judá, da tribo de Judá, estavam paradas. Deus não estava recebendo nenhuma oferta no templo. Deus não estava aceitando nenhuma oferta. Por que Deus não estava aceitando? Porque os sacerdotes estavam desconcertados. Porque os que administravam o templo em Jerusalém estavam roubando a Deus. Porque quando você lê o texto aqui, quem está roubando a Deus não é o povo, mas os sacerdotes, os que estão na frente do templo. Tá entendendo? É só você ler o texto, que é isso que Malaquias está falando. Vamos continuar lendo aqui. E chegar-me-ei a vós para juízo. Olha aí, chegar-me-eis quem? Deus vai chegar para os sacerdotes como juízo. Como juízo. Por quê? Porque estavam desconcertados, meu amado. Olha aí. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo de número 5 nos esclarece categoricamente para que serviu o dízimo. Os dízimos eram recolhidos pelos sacerdotes exatamente com o propósito para sustentar as viúvas, os órfãos, os trabalhadores, que aqui o texto diz jornaleiros, mas são trabalhadores, os da casa de Levi, né, que não tinham aposentadoria, as mulheres que tinham perdido seus maridos, não tinham o que sustentar, e as crianças órfãs. Os dízimos era para ter mantimento na casa de Deus. Mas a casa de Deus, na realidade, aqui no texto de Malaquias, até esse momento, é o templo em Jerusalém. E por que hoje as igrejas evangélicas e os pastores de suas denominações dizem que vamos à casa do Senhor, esse templo é a casa do Senhor, aquele templo é a casa do Senhor, você tem que voltar para a casa do Senhor, traga o seu dízimo à casa do Senhor? Será que esses templos, ou portas abertas, né, que muitas denominações evangélicas que estão surgindo pelo mundo, a pessoa diz que tem uma chamada de Deus e vai na esquina, aluga uma loja, que antigamente era um centro de macumba, às vezes era lá um terreiro de umbanda, de candomblé, ou era um lugar onde traficantes pegavam droga, e abre um trabalho e coloca uma placa evangélica que diz que foi para o monte e Deus deu a placa, né? E aí a pessoa coloca essa placa lá, sem estrutura nenhuma teológica, sem entender os conceitos judaicos, os princípios da escritura, da Bíblia, e aí sai falando besteira, ensinando besteira para as pessoas. E como o povo não gosta de ler Bíblia, acredita em tudo que esses senhores, que na realidade vocês vão observar que são cães gulosos, como diz o profeta Isaías no capítulo 56, vão enganando as pessoas. O povo está sendo enganado. Vamos analisar aqui, veja bem, os dízimos então era para sustentar essas pessoas, meu querido. Mas o que estava acontecendo? Se você observou que nós lemos antes aqui, que Deus está mandando um anjo do concerto para consertar quem? O povo que está trazendo
os dízimos, as ofertas dentro do templo, não. Deus está trazendo o anjo do conserto para consertar o sacerdote, porque os sacerdotes estavam passando a mão no dinheiro do povo, ou seja, nos mantimentos do povo, o que era para distribuir para o povo, eles estavam passando a mão. É isso que o texto está dizendo. Vamos continuar a ver se aí, e você vai esclarecer mais ainda a tua dúvida sobre a questão do dízimo nos dias atuais. Você tem que pagar dízimo para pastor evangélico. Vamos ver aqui. Diz assim, parei no versículo 5. E chegar-me-ei vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Está vendo que os sacerdotes estavam cometendo feitiçaria. E contra os adúlteros, olha, até adultério eles estavam. E contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, quer dizer, roubam o direito do jornaleiro, do trabalhador, não ajuda eles. É como se fosse aí um décimo terceiro, não, vou usar a palavra aí, uma espécie de uma aposentadoria para as viúvas. Então Deus, ele se preocupava com os órfãos, com as viúvas. É por isso que o texto está falando sobre isso aqui. Vamos ver mais aí. Defrauda o jornaleiro, perverte o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que não está temendo Deus aqui? Quem não está temendo Deus são os sacerdotes, meu amado. É eles, meu querido. Olha aqui, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, existe uma diferença entre os filhos de Israel e os filhos de Jacó. Quando você vê em qualquer texto da escritura filho de Jacó, significa que são usurpador, são ladrões, são enganadores. Quando você vê o texto dizendo filho de Israel, é que são pessoas que estão alinhadas diante do Criador, diante do Deus Todo-Poderoso, né? Então aqui está falando os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó aqui, na realidade, fazem parte da tribo de Levi, que eram os responsáveis pelo templo. Vamos ver mais aqui. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não vos guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles estavam aqui achando que estavam servindo a Deus. Esses sacerdotes, ladrões, filhos do capeta, estavam aqui roubando a Deus. Não era o povo, não, meu irmão. Olha o texto. Eles estavam roubando. E aí o que o texto está dizendo aqui? Olha aí. Desde os pais, desde o primeiro templo, vocês me roubam. Aí o sacerdote, aí Deus pega e fala assim, olha, vocês têm que voltar para mim. Vocês têm que se arrepender. Aí ele diz, mas nós se arrepender no quê, Senhor? Nós vamos nos arrepender no quê? Porque nós somos os sacerdotes, somos os administradores do templo, nós somos os tal, né? Nós somos os santos, ninguém pode questionar a gente. É o que acontece com os cães gulosos de hoje, com os pastores de muitas igrejas evangélicas. Eles não podem ser repreendidos, não aceitam a repreensão, não aceitam que está errado. Por quê? Porque não quer perder o reinado, porque não quer perder o seu salário. Você está me entendendo como é que é? É isso que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei. Uma hora a casa vai cair e tudo que está coberto vai ser descoberto e as pessoas vão descobrir a verdade. O próprio Espírito do Eterno vai descobrir, vai mostrar a verdade para essas pessoas e elas vão cair em si. E você sabe o que vai acontecer? Olhe bem para mim aqui, olhe bem para mim. Sabe o que vai acontecer? Os templos religiosos vão ficar vazios. Sabe por que vão ficar vazios? Porque as pessoas estão acordando para a verdade. As pessoas não são mais nenhumas trouxas. Não tem mais otários. Só é otário, só é trouxa quem quer ser trouxa. Você está me entendendo? Desculpe a minha expressão. Mas é porque Deus está por aqui com essa cambada de enganador. Vamos continuar lendo o texto. O versículo 8 diz assim, presta atenção. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais. Vós quem? Quem é que estava roubando a Deus aqui? Hã? Ladrão? Que ladrão? O sacerdote. Aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. O texto está dizendo do sacerdote. O sacerdote estava roubando a Deus. Olha aqui. E dizeis,
em que roubamos? Aí o sacerdote, Senhor, em que nós te roubamos? Peraí, o senhor está nos chamando de ladrão? Que conversa é essa, Senhor? Mas é aqui, ó. Olha o sacerdote perguntando. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos, Senhor? Aí Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Não é o povo que estava roubando a Deus, é o sacerdote. É o sacerdote. É isso que o texto está dizendo. Olha o que diz aqui mais. Com maldição, é o versículo 9 que eu estou lendo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Agora Deus fala que a nação inteira está roubando. Por que a nação inteira está roubando? Porque os sacerdotes estavam influenciando o povo, influenciando os outros obreiros da casa de Deus a roubar. Então Deus está falando, vós me roubais. Por que me roubais? Porque o povo também não estava levando os 10% que era uma regra de Deus para o sacerdote. A um levava 9%, levava 8%, levava 5%, levava 2%. Como o sacerdote não sabia se isso era verdade, porque as pessoas têm que ter a sua própria consciência limpa com Deus. Então Deus está usando aqui e chamando a atenção do povo. Por quê? Porque o povo estava levando os dízimos com medo de ser amaldiçoado. Tá me entendendo? Mas mesmo assim ainda havia um grupo de trambiqueiro nesse meio. E o povo estava sendo influenciado pelo sacerdote. Olha o texto em seguida. Versículo 10. Esse aqui é o texto mais usado nas igrejas evangélicas. É o texto mais usado. Trazei todos os dízimos. A palavra não é dízimo, é dízimos, está no plural. Ou seja, de tudo. E dízimos aqui não é dinheiro, meu irmão. Nunca foi dinheiro. Dízimos aqui nesse texto que nós estamos lendo, que é na época, para a época, em Malaquias, para o povo de Israel, de Judá, os dízimos era tudo aquilo que eles conseguiam ao seu trabalho, nas plantações de trigo, de soja, legumes, e eles tinham que trazer os dízimos, para que haja mantimento. Quer ver? Olha o que diz o texto aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí você pergunta, peraí, então Deus precisa comer? Deus precisa vestir? Deus precisa beber água? Claro que não. Deus não bebe água, Deus não come, Deus não dorme, meu amado. A questão aqui é a preocupação do Eterno com as pessoas carentes, humildes da época. Deus sempre teve uma preocupação com essas pessoas, mas o que aconteceu? Estavam passando a mão nas coisas que eram do povo, nos direitos das viúvas. Os dízimos é para ser repartido entre o povo e não enriquecer o bolso de muitos salafrários que têm comprado emissoras de rádio, de televisão, comprado casas em Miami, fazendo partes da maçonaria, enganando as pessoas e sendo enganados, porque são cães gulosos, como diz Isaías. Então, meu querido, presta atenção mais no texto. Olha aí. Olha aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Que bênção é essa aqui? Ah, é um carro? Não, irmão Rivanildo, é um carro que eu vou ganhar. É uma casa maravilhosa no Alphaville. É uma mansão no Morumbi. Não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com dinheiro. As janelas dos céus que serão abertas era a chuva, meu irmão. Preste atenção no texto, que qualquer criança consegue entender isso aqui. Chuva, porque o povo vivia da agricultura.
Deus falou, traga os dízimos, que eu vou abençoar a terra de vocês. Vou abrir as janelas dos céus e vai derramar uma chuva sobre vós. Não é chuva de comida, de carro, não é chuva de dinheiro não, meu irmão. É chuva, é água. Você tá... Água, para regar e para que a terra produza, para que o povo fosse próspero ali. É isso que o texto está dizendo. Vamos lá. Continua aqui. Diz o Senhor dos Exércitos, se não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, olha lá, se o sacerdote se consertar, e se o povo se consertasse, nessa época, aqui em Malaquias, olha lá, repreenderei o devorador. Aí você chega nessas igrejas evangélicas aí, eu já vi até padres falando sobre isso também. Não, o devorador é o capeta, é o tranca-rua. Aí uns pega, que são donos de emissoras de rádio, né? Aí começa a dizer, pastor fulano de tal, vai repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, o Abaddon, o Apolion e a capetaiada toda. E parece que eles têm um poder sobrenatural. E as pessoas pensam que isso é demônio. Por quê? Porque esses pastores do capeta, mentirosos, estão falando pro povo que é demônio. Não tem nada a ver com demônio. Irmão, para de ser besta, rapaz. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não tem nada a ver. Devorador. São pragas que devoravam as plantações. Ali, pragas que devoram as plantações. Aqui nesse texto que nós estamos lendo. Não é difícil entender. É como eu sempre disse e digo nos meus vídeos aqui. Nós não podemos generalizar todo mundo. Há muitos homens sinceros, há muitos homens humildes, que têm seus títulos aí de pastores. Pastor, na realidade, é o que cuida. Você pode ser um pastor a qualquer momento. Quando você evangeliza uma pessoa, quando você ganha uma pessoa para o Salvador, quando você mostra a verdade para ela, você já se torna um pastor. Até o momento em que ela começar a andar com as suas próprias pernas, quando ela crescer, quando ela sair do leite e começar a comer comida forte, como diz Paulo, quando eu era criança, fazia coisa de criança. Agora eu sou adulto, faço coisa de adulto. Aí sim, aí você deixa de ser o pastor dela, quer dizer, o orientador, porque nós só temos um único pastor, e o único pastor chama-se Yoshua, que nós conhecemos transliterado para o português como Jesus Cristo. Eu não deixo de chamar de Jesus Cristo, ainda que muitos aqui pela internet dizem que era um nome pagão por falta de conhecimento, porque não tem maturidade cristã nenhuma. Vamos lá. Aí diz aqui, ó, e por causa de vós, bom, eu já li isso aqui, olha o 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, agora sim. Depois que o sacerdote se consertasse, depois que tudo tiver arrumado, tudo bonitinho, aí então, meu amado, aí Deus vai voltar a receber as ofertas de Judá, vai voltar a receber as ofertas do povo de Israel. E aí o que acontece? Sabe por que o templo foi destruído? Por causa da corrupção. Os templos, eles corrompem as pessoas. Porque na maioria dos templos religiosos, você vê pastores envolvidos com a maçonaria, pastores que estão envolvidos em adultério, em fornicação. Não é verdade? Anda com carros luxuosos, BMW. Não é pecado ter, não é pecado ter BMW. Não, eu comprei uma limusine porque é o meu salário. Você pode comprar limusine, você pode comprar o que você quiser, desde que você compre com o seu salário, meu camarada. Desde que você trabalhe e compre com o seu salário. Desde que você seja honesto e vai ganhar o dinheiro, aqui, com o suor do seu rosto. Vá trabalhar. E aí sim. E você, meu amado, leia a Bíblia. Nós não estamos aqui colocando nada na sua cabeça. Mas observe a Bíblia, que ninguém hoje tem direito de receber dízimo de ninguém. Ninguém. Eu não posso receber seu dízimo, você não tem que pagar dízimo para mim, não tem que pagar dízimo para fulano de tal, nem para ciclano, e nem eu tenho que pagar dízimo para ninguém. Por quê? Porque o templo não tem mais. Ah, meu irmão Rivanildo, mas ali tem um templo que Deus deu uma chamada, e há muitas pessoas lá e temos que levar o dízimo na casa do Senhor. Aí depois eles falam assim, traga o seu dízimo, que nós vamos consagrar a Deus. A Deus não, a Zeus. Consagrar a Zeus, não a D, sem o E, Eus, não ao eterno, ao verdadeiro Criador de todas as coisas. A Deus.
né? Consagra o dízimo, uns consagram da casa do tesouro. Para onde está indo esse dinheiro? Aí chega na comunidade, presta atenção aqui, meu. Tá lá, você tá lá na sua igreja, assim que nós aprendemos, né? Aí a pessoa fala, olha, meu irmão, eu tô precisando aqui de uma cesta básica. Tem uma irmãzinha ali que tá precisando de um gás. A conta de luz do irmão lá tá atrasada, tá desempregada. Vamos dar uma olhada, vamos conversar com o pastor, porque nós pagamos o dízimo. Eu acredito que lá dentro do templo deve ter alguma coisa para nós. Aí a pessoa vai lá até o pastor, cão guloso, e pergunta para ele, olha, meu querido, é o seguinte, nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos precisando de uma cesta básica, tem como o senhor conseguir aí uma cesta básica pra gente? O senhor sabe que nós sempre fomos fiéis aí no dízimo. Nós sempre pagamos nossos dízimos durante 10 anos. Nós não estamos querendo isso, nós precisamos de uma ajuda, estamos passando por um sufoco. Temos criança em casa, tá faltando leite, tá faltando ali o pão da manhã. Você sabe o que eles dizem? Não, os dinheiro que nós arrecadamos aqui, meu irmão, já foi tudo pra sede. Já foi tudo para a central. Então aqui nós não temos nada, infelizmente nós não podemos fazer nada, mas vamos ver. No culto amanhã, quer dizer, vai esperar até amanhã para comer. No culto amanhã, nós vamos ali ver se alguém tem condições de doar uma cesta básica para o senhor, para a senhora. Tá certo, meu irmão? Vai e peça para casa, deixa eu fazer uma oração. Aí ora pela pessoa. Vai para casa com fome, passando necessidade. Você acha que isso está certo, meu irmão? Você acha que isso está certo? Pois me desculpe se você está sentindo ofendido por mim. Se eu fosse você, parava de enganar as pessoas, porque muitos são cães gulosos. E se você é um pastor que cobra dízimo das pessoas para enriquecer o seu celeiro, e não ajudar o seu próximo, os seus dias estão contados. Eu estou profetizando isso na sua vida. Os seus dias estão contados, seu salafrário, seu mentiroso, ganancioso. É porque aqui no Brasil, infelizmente, a justiça é muito fraca, é muito mole. Porque se fosse uma justiça de verdade, muitos deles já estavam na cadeia por roubar as pessoas, enganar as pessoas menos favorecidas, menos informadas da verdade. Isso é verdade. Mas como a grande Babilônia está aí, como o capeta tem que continuar enganando as pessoas até o fim, porque a salvação não é para todos, eu estou tentando me salvar ainda, meu amado. Estou pedindo ao mestre que tenha piedade da minha vida. Então eu te dou um recado. Eu sei que você deve ter ensinado isso durante 20 anos na sua igreja para as pessoas aí. E quando você vê a verdade, você fala, agora eu não vou voltar para trás. Que isso, de jeito nenhum. Como é que eu vou pagar a prestação do meu carro? Como é que eu vou comprar, um computador zero para minha filha, construir uma mansão? Não, de jeito nenhum. Vamos continuar pagando o dízimo. Os seus dias estão contados. Porque você está roubando. Porque você não entende o texto da Bíblia. Porque você está ensinando errado. Olha o que diz o livro de Isaías. Presta atenção. O capítulo de número 56 e o versículo 10. Olha o que diz. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos e estão deitados e gostam do sono. Quer dizer, pega o seu dinheirinho, chega no fim do ano, vai tirar umas férias. Imagina se Deus tirasse férias. Não, tem que tirar uma férias. Aproveitar que o salário que eu ganhei. Aí chega no final do ano, eles têm que dobrar as arrecadações. Aí inventam campanha da vassoura, inventam envelope disso, envelope de tudo para multiplicar a arrecadação e entregar para o cão maior, né? Porque tem os cãezinhos gulosos, que estão muitos pastores, e tem o cãozão, aquele cão, né? Aquele pitbull babano que está lá em cima querendo mais dinheiro. Aí você vai ter que mandar dinheiro para eles. Mas olha o que a Bíblia fala, a Escritura fala para vocês. Olha aqui. E estes cães são gulosos. Versículo 11, olha lá. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores
que nada compreendem. Olha aqui, compreende, quer dizer que não consegue entender o texto, ou entende e não quer entender, porque prefere mentir. Mas sabe o que você vai, meu amado? Tu vai pro inferno quando o dia do julgamento chegar. Tu vai queimar no lago de fogo, vai arder no lago de fogo, porque você está enganando as pessoas. Pode escrever no seu caderno, apronta o máximo que você puder, mas a tua recompensa virá. Você pode ter certeza. E eu não tenho medo de você não, meu irmão. Eu não tenho medo de você, eu temo ao meu Salvador. Porque em Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo. Temeis antes aquele que faz perecer no Hades, no Seol, no Geena, no Tártaros, no Keber, no inferno para muitas pessoas. O corpo e a alma, é esse que eu tenho que temer. Vocês estão querendo calar a boca dos atalaias de verdade, mas vocês não vão conseguir. Agora vocês estão arrumando briga. A briga que vocês estão arrumando é com Deus. Por que que as suas denominações estão ficando vazias? Porque o Espírito do Eterno, não é eu, não é muitos irmãos aqui pela internet de outros canais que estão falando isso não. Mas são muitas pessoas que estão acordando através do Espírito do Eterno, Espírito de Deus, o poderoso, o Criador dos céus e da terra. O que convence o homem do pecado, do juízo e da perdição. Tá vendo aí? E estes cães são gulosos. Não se podem fartar, que eles nunca ficam satisfeitos com o que têm. Sempre quer mais e mais e mais. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Você sabe o que o profeta Isaías diz? Olha o que eles falam nos seus corações. Versículo 12. Vinde, dizem, trazei vinho agora, já que recolhemos o dízimo das ofertas. E beberemos bebida forte, e o dia da manhã será como este, e ainda muito mais abundante. Eles nunca pensam, eles não param para pensar que o julgamento do Criador vai vir sobre eles. Então é por isso que eles aprontam e continuam aprontando, enganando as pessoas. Eu quero ficar aqui com as minhas palavras. Me desculpe se eu ofendi o senhor ou a senhora que cobra dízimos e ofertas. Mas você quer pagar dízimos e ofertas, meu irmão? Compre cestas básicas. Compre comida. Entregue para as pessoas que precisam. Faça alguma coisa. Mas não entregue para esses cães gulosos. Porque eles estão ficando ricos e milionários. Eu sei que tem muitos pastores que estão dentro do sistema religioso que não sabem dessa verdade. Porque não pararam ainda para analisar a Escritura. Mas Deus é verdadeiro. E Ele vai esclarecer para todas as pessoas a verdade. Eu gostaria que Deus abrisse os seus olhos, enquanto há tempo. Porque a nova ordem mundial está chegando. O anticristo está chegando. E haverá uma união de todas as religiões, para um propósito único: adorar a imagem da besta e o número e sua marca. Fique com o Eterno, o Senhor Jesus de Yahushua, que Ele continue abrindo seus olhos e te abençoando. Que Deus me guarde. Amém. Até a próxima.